Legal. O que que a gente já discutiu, pessoal? A gente já falou, a gente já criou nosso primeiro projeto. A gente falou um pouco sobre as principais janelas da Unity, né? Que aí você vai poder depois dar uma olhada no vídeo com calma. E agora vamos falar um pouco sobre estrutura de projeto, né? Como eu estava mencionando, a estrutura de projeto ela é definida na janela de projetos aqui embaixo. Então, eu gosto de organizar particularmente os projetos com algumas pastas, que geralmente essas pastas são as pastas bastante utilizadas por qualquer desenvolvedor indie ou qualquer estúdio. Mas isso eu volto a ressaltar aqui, venho ressaltar aqui, na verdade, que isso é, depende muito do estúdio, porque cada estúdio tem um workflow de trabalho diferente, tá? O que eu gosto de fazer, aqui em Assets, eu gosto de criar uma pasta. Então você clica com o botão direito aqui em projetos, clica em criar e folder, né, ou pasta. Eu gosto de criar uma pasta chamada underline game, porque dentro dessa pasta, ou jogo, né, se tem em português, aí é totalmente tua preferência. Mas é dentro dessa pasta que eu vou colocar todas as pastas referentes ao meu jogo. E tem um motivo pelo qual eu faço isso, tá? Uma coisa legal que o Unity 2020 trouxe é que a pasta que não tem conteúdo nenhum, ela aparece em branco aqui, isso é muito maneiro. Então, o que eu vou fazer aqui agora, por exemplo, é clicar na pasta de cena e nesse material que eu criei, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para dentro da pasta game. Então, você pode perceber que aqui na minha pasta de assets, o que eu tenho agora é somente uma pasta game. E é dentro dessa pasta game, onde a gente vai estar desenvolvendo o nosso jogo, que eu vou criar as outras pastas. Por que que eu coloquei o underscore antes do game? Porque quando você coloca um underscore numa estrutura de árvore, você garante com que essa pasta sempre esteja no topo. E por que que eu crio uma pasta para colocar os ativos do meu jogo? Quando a gente começa a baixar ativos, né, assets da Asset Store da Unity, ou baixa de algum site, ou baixa do GitHub, o que acontece é que geralmente esses arquivos eles são instalados diretamente na pasta Assets. Então, se você tem as tuas pastas do teu jogo que você está criando também na pasta Asset, eles vão acabar se misturando. Então, quando o teu jogo começa a ganhar uma proporção muito grande, você não sabe o que que é teu e o que que você baixou. E é importante também você não mover as pastas que você baixa da Unity Asset Store, porque esses arquivos perdem a referência da Unity Asset Store. Então, quando você quer atualizar os arquivos, eles perdem a referência, eles precisam estar nesse root directory, né, nesse diretório principal. Então, é para isso que eu crio essa pasta aqui para organizar o nosso projeto. Então, dentro de games, a gente vai ter sempre uma pasta de cenas, né? Uma outra pasta que eu gosto de criar clica com o botão direito, criar folder, pasta. Eu gosto de criar a pasta scripts, que é aqui onde a gente vai colocar os nossos scripts, os nossos códigos para fazer com que a gente tenha funcionalidade dentro da ferramenta. Eu vou criar uma outra pasta aqui, folder. Dentro dessa pasta, você pode criar arte, ter uma pasta só dedicada à arte. Dentro dessa pasta arte, você pode ter... Aí é muito particular isso, mas aí você pode ter sprites, né? Uma pasta sprites dentro da pasta arte, uma pasta de modelos dentro da pasta arte, mas aí são questões de preferência pessoal. Então, crio uma pasta arte, dentro da pasta arte eu vou colocar os meus sprites aqui dentro, que são imagens PNG, né? Bom, a gente tem arte, cenas, a gente tem scripts, a gente pode criar também uma pasta de animação, folder, animação, animation, né? Eu vou clicar com o botão direito, clicar em criar. Que mais que a gente pode criar uma pasta aqui de texturas, textures. Vou clicar com o botão direito, criar pasta, vou criar sounds. E aqui dentro de sounds, por exemplo, a gente poderia criar duas pastas, uma de música, music, e a outra de sound effects. Legal? Eu criei duas pastas aqui. Então, essa geralmente são as pastas. Uma outra pasta também interessante, que a gente vai ver esse conceito depois criar, é uma pasta chamada prefabs,
que é um acrônimo para pré-fabricado. São objetos de jogo que a gente reutiliza. Legal? Então essas seriam teoricamente, as pastas bases aqui para a gente começar a estar trabalhando. Então, geralmente, você pode até se perguntar, por que a Unity já não cria logo do início, né? Não cria porque como eu mencionei, cada estúdio tem o seu próprio workflow, né? O workflow de trabalho. Então, é difícil você garantir. Cada jogo também tem uma necessidade diferente, então é difícil você tá definindo passos padrões para o teu jogo. Mas geralmente essas pastas estão presentes em quase tudo que é jogo. Olha só, se eu minimizar aqui a parte de game, eu tenho todas as minhas pastas aqui. Beleza? Algumas coisas eu não mencionei, que é quando você clica com o botão direito na hierarquia, você tem algumas opções, né, que te são apresentadas. Por exemplo, você consegue cortar objetos, copiar objetos, duplicar objetos na hierarquia, deletar objetos. Ah, eu geralmente uso esses comandos aqui através dos shortcuts, né, que são padrões, o Ctrl X para cortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl D para duplicar, deletar eu aperto Delete mesmo. E aqui é que tá os objetos, estão as opções que são relativas à engine de fato, né? Então, por exemplo, ao editor. Então, a gente tem objetos primitivos aqui na parte de 3D, que é cubo, esfera, cápsula, cilindro, terreno, tree, wind, texto 3D. Aqui dentro de 2D, que é o que a gente vai explorar mais para frente, a gente tem sprite, sprite mask, tile map, hexagonal point, e aí vai, vários outros, sprite shape, vários outros componentes. A gente tem a parte de partículas, né? Efeitos, que a gente vai estar também trabalhando no nosso jogo 2D, quando a gente estiver criando. Tem a parte de iluminação. Quando a gente for trabalhar com a parte de iluminação, essa parte de iluminação aqui, ela é utilizada no mundo 3D. Então a gente vai estar aprendendo a como colocar a iluminação 2D de fato no nosso jogo, mas para isso a gente vai precisar estar usando um shader específico, que é um daqueles shaders que eu mencionei, chamado URP, tá? A gente tem a parte de áudio aqui, audio source, audio reverb, provavelmente tem outras ferramentas que a gente pode estar adicionando de áudio, vídeo, e aqui UI, que vai ser o foco nessas nossas primeiras aulas. Então, em GUI a gente tem bastante componente que a gente vai estar explorando ao longo das classes. Inclusive, a Unity ela liberou uma nova ferramenta de UI que deixa a construção de UI muito mais flexível, que a gente vai estar olhando em detalhe. E aqui a câmera, caso você precise estar adicionando uma ou mais câmeras dentro do teu jogo, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui na parte de projetos, você vê também que a gente tem outras opções que nos são dadas, né? A gente pode importar um ativo para dentro da Unity, importar um pacote, a gente vai ver como utiliza esses recursos aqui, as funções básicas de copiar, renomear, deletar, mas aqui na parte de criação, você tem algumas coisas, algumas opções aqui que são disponíveis para você criar como ativos para serem utilizados no teu jogo. Então, você pode criar scripts, você pode criar shaders, você pode criar testing case, aqui isso aqui é via script, você pode criar playables, comportamento específico de jogo, pode criar fontes específicas, cenas, quer criar uma nova cena, materiais e assim vai. Tem várias opções que a gente vai estar explorando ao longo do curso, tá? Aqui em cima, ainda continuando na opção superior, a gente vai discutir ainda sobre Centered and Local, porque é legal a gente ter alguns objetos para a gente entender o cálculo que isso é feito e a referência desses objetos entre um e outro. Mas eu vou montar um exemplo para vocês para explicar isso aqui de forma clara. Eu vou pular para essa etapa aqui, que é basicamente o play, pause e step by step, né? Seria o frame by frame. Então, se você apertar play aqui na tua engine, vou apertar play, ele vai executar. Eu não sei se você percebeu, mas a minha engine mudou de cor levemente. Passou para ser um preto leve, né? Uma cor mais escura, mais leve. Isso aqui a gente está no Play Mode. Por que ele muda de cor a engine, tá? Ela muda de cor, pessoal, porque durante o modo Play, você consegue fazer ajustes no teu jogo para ver como ele ficaria. Então, por exemplo, se eu mexer na rotação no meu objeto aqui, olha só que interessante, eu vou mexer na rotação no meu objeto, ó, e ele mexeu esse valor
aqui alterou o valor na propriedade e tal, etc., né, como a gente tinha discutido, mas isso é só para teste, né, porque a gente está no modo play, a gente vê como ficaria, falei, acho que o objeto ficaria legal assim, né, o que eu posso fazer, então, para ficar melhor e tal, faz alguns ajustes e tal, e aí quando você aperta play de novo, ele para a aplicação, né, play para dar play, play para dar stop também, né, é tipo on and off. Então, se eu aperto play, olha só o que acontece com o meu cubo, ele volta para a posição inicial. O que eu quero dizer com isso é que tudo que você faz durante play mode não é gravado. Então, muito cuidado, porque eu já vi gente configurando um jogo inteiro, fazendo o jogo inteiro. Isso é muito comum, inclusive, e estava no modo play. Quando o cara apertou play de novo, voltou para o modo editor e perdeu todas aquelas informações. Então, para evitar esse risco, uma configuração que eu acho muito legal do editor é mudar o tint color, né, o tint do editor quando você aperta play. E isso a gente consegue quando a gente clica aqui no editor, clica em Edit, lá no canto superior esquerdo, e tem uma opção aqui chamada Preferences. Eu achei que em Preferences a gente tem uma opção Colors. Legal? E dentro dessa opção Colors, a gente tem uma opção aqui dentro de General, tem uma opção chamada Play Mode Tint, que é a cor quando você aperta o play. Então, por exemplo, o meu Play Mode Tint, eu vou escolher aqui, eu vou clicar na cor e vou escolher uma cor que eu acho maneiro de estar ali. Vou fazer um teste aqui. Vou colocar um azulzinho aqui meio claro. Então pronto, essa é a cor que eu quero quando eu apertar play. Então essa é a minha cor do Play Mode Tint, tá? Eu vou, como tudo é dockable aqui, né? Eu posso clicar e segurar nesse Preferences e fazer o dock dele aqui do lado da cena. Então tá aqui do lado da cena. Então eu posso clicar em cena, ele tá ali, aquela tab disponível pra gente. Agora olha só que legal, quando eu aperto play, a cor do meu editor muda. Então eu sei que está no Play Mode. Então isso me evita fazer alterações aqui. Eu vou saber que está no Play Mode, isso me evita a cometer aquele erro que eu comentei com vocês de fazer edições no Play Mode aqui. O pause ele é legal porque durante o Play Mode o jogo está acontecendo, você quer analisar um comportamento específico, você aperta pausa, ele está no modo play, aperta pausa e você consegue, apertando aqui no step, e frame por frame, ele vai pulando frame por frame para você fazer uma análise detalhada do que está acontecendo, tá? Então, essas são as três principais opções que você vai estar utilizando bastante durante a construção do teu jogo, que é o play, pause e o step by step aqui, tá? Continuando com as opções aqui do editor, a gente tem essa opção Collab. O que é o Collab, pessoal? O Collab, se vocês clicarem no Collab agora, o que ele tem é que se você tiver logado com a tua conta dentro do Unity, ele cria uma conta remota para você no serviço da Unity, onde você pode ter o teu projeto, ele vai ser feito o upload desse teu projeto remoto. Então, isso é muito legal, esse recurso, porque imagina que você está trabalhando na tua casa, e aí você está trabalhando no desktop ali dentro, e fez tudo as alterações do jogo que você quis e tal, e fez o upload para o Collab. Então, de repente você sai, vai para uma reunião, leva o teu notebook, quer mostrar, só que aquele jogo não está no teu notebook, você consegue fazer o login no teu editor, clicar em Collab e baixar aquele jogo através do Collab para você, tá? Aqui dentro do Collaborate, you need to enable Collab, né? O meu não está habilitado. Eu vou clicar em Set Project ID. Deixa eu ver como é que eles mudaram. Aqui, ó. Eu vou associar minha conta. Quando eu clico em Set Project ID, eu vou associar minha conta com Collab e vou clicar em Criar Projeto. Pronto. Ele criou o projeto e fez o link desse meu projeto lá no Collab. Vou fechar essa tela aqui remotamente. Agora, eu vou clicar em Start Collab. Para quem já trabalha com programação e conhece o GitHub, o Collab funciona mais ou menos como o GitHub, tá? Ele é um repositório para os teus projetos, tá? E aí, isso é muito legal, porque ele é mais fácil para quem está começando de entender e não ter que se preocupar com o GitHub, tá? O ideal seria usar GitHub. A gente vai também, eu vou fazer uma classe só de GitHub para você que não é programador, você que é artista, entender como o GitHub funciona e como você pode organizar e guardar os seus projetos de jogos de uma maneira mais profissional, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui não seja profissional,
Eu só acho que o GitHub tem mais recursos do que o Colab por enquanto. Então, olha só que legal, o Colab, ele automaticamente, quando eu configurei meu projeto, detectou os arquivos que eu criei e que alterei, tá vendo? E aqui em Summary, esse aqui são as mudanças que eu fiz no arquivo. E aqui em Summary, você pode dar uma descrição do que foram as mudanças que você fez. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, demonstração das janelas básicas do Unity, tá? Quando eu faço isso, eu tenho uma opção aqui para clicar em Publish. Eu vou clicar em Publish, ele vai fazer o upload desse projeto lá no Colab e agora eu não tenho mais nenhuma mudança no meu projeto que eu preciso fazer o commit, né, ou publicar. E eu clico em histórico aqui, eu consigo ver o histórico, que é esse commit inicial que eu fiz, automático, e agora essa demonstração das janelas básicas do Unity. E olha só que maneiro. Imagina que eu venho aqui no meu material, clico 2 vezes no meu material, aqui no inspetor, e mude a cor desse material para laranja, né? Ele automaticamente muda ali na lateral. O Colab, ele tem que, quando eu salvar esse arquivo, ele já detecta, quando eu clico em salvar, eu aperto Ctrl S para salvar, ou venho em File e clico em Save, né? Eu uso o Ctrl S, que é um atalho. Você pode perceber que ele já detectou essa mudança. Ó, e aqui eu posso escrever antes de eu publicar. Então, vou escrever aqui, por exemplo, mudança da cor do material do cubo. Dessa forma, você mantém um registro legal das alterações que você está fazendo no teu projeto, porque da próxima vez que você for tocar no teu projeto, você vai ter condição de saber que tipo de mudança você fez, tá? Vou clicar em Publish, ele vai subir essa alteração e subiu. E olha só que maneiro agora. Agora eu vou abrir aqui uma janela do browser aqui para gente, para ver se eu consigo entrar no GitHub, no Unity Services. Se você digitar Unity Services, aqui a opção, vou fazer o login. A minha conta, por isso é importante você criar o teu login, né? Quando você baixa a ferramenta e coloca a licença, e aqui tem uma opção de serviços, ó, Services. E dentro de Services, quando eu clico em Services, provavelmente eu vou encontrar uma opção aqui chamada Colab, e é lá onde fica o meu projeto armazenado, tá vendo? A primeira opção aqui, ó, tem. Ele, inclusive, já, na verdade, detectou da onde o meu projeto, o projeto recente que eu acabei de mandar, que é o 2D Animation. Quando eu clico em Collaborate, deixa eu ver aqui se tem, deixa eu ver se eu acho esse projeto que a gente acabou de submeter aqui. Tá aqui, ó, trabalhando com UI. Então tá aqui os dados do projeto e aqui o Collaborate, né? Eu clico no Collaborate desse projeto e eu consigo ver que todos os commits que eu fiz, né? Initial commit, provavelmente deve ter alguma forma que eu consiga ver as alterações, o histórico mais recente. Eu precisaria explorar um pouco mais, mas é aqui que você, na verdade, verifica onde teus arquivos estão. Então, quando eu clico aqui em Timeline, ele aparece dentro de Timeline, no Colab, todos os commits que eu fiz e estão aqui, as mudanças que eu fiz no meu projeto, ficam registradas aqui. Legal? Aí você fala, pô, legal, tenho esses projetos aqui, mas como é que eu baixo em outro computador? Quando você se logar e você clicar aqui nessa opção de Colab dentro da tua conta, quando você se loga aqui em Account, você vai conseguir baixar esse projeto aqui. Selecionar, quando o Colab está ativo, você vai poder selecionar um projeto. Legal? Então é para isso que o Colab serve. Aqui tem essa opção de Manage Services, é para você usar outros serviços que alguns são pagos, inclusive serviços da Unity. E a gente não se preocuparia com isso agora, tá? E a parte de layout. A parte de layout é muito maneiro, porque você pode configurar, quando você clica aqui em layout, você pode configurar a tua engine no formato que você quiser. Por exemplo, vou voltar à parte de game, para cá, a tela de game, vou clicar com o botão esquerdo e segurar e arrastar para onde a cena tá. Então eu tenho tudo numa tela só, tá vendo? E aí, quando você clica em Layout, você tem algumas opções de formato de janela, que aí depende muito do tipo de jogo que você está fazendo. Você pode configurar a engine para o tipo de jogo que você está fazendo. Por exemplo, nesse formato aqui que a gente está, é o formato Default, que ele dá muita visibilidade para a construção de jogos mais horizontais aqui. Mas, de repente, você quer mais espaço vertical, você clica nessa opção Tall, né? O que ele vai fazer? Ele organiza o projeto, a tela,
onde você tem muito espaço também vertical para estar trabalhando. Aí você vê que a cena está aqui, o game está aqui, você tem a hierarquia aqui, você tem a parte de projetos e você tem um inspetor à direita, e tudo é ajustável, tá? Tudo totalmente configurável, tá? Então, por exemplo, tem outra opção aqui que é 2x3. Olha só que maneiro 2x3. 2x3, ele é uma mistura de tall, né, com a primeira opção default. O que eu faria aqui, por exemplo, era pegar essa parte de projetos, left click and hold, né, segura, clica com o botão esquerdo e segura e arrasta e coloca aqui embaixo. Então eu ganho mais espaço, aí eu consigo trazer esse cara mais para cá, diminuir esse espaço, e aí eu tenho uma tela horizontal ali, mais configuradinha. Então é legal porque você consegue ir desenvolvendo tua cena, colocando os ativos aqui, já vai vendo como teu jogo vai ficando aqui embaixo, caso você só tenha um monitor, tá? Para quem trabalha com 2 monitores, recomendo você arrastar essa guia game aqui para o segundo monitor, tá? Então aí fica muito mais flexível, ok? Então aqui na parte de... Eu tenho outras opções, né? Eu tenho essa mobile aqui, que foi eu que criei. Sugiro você também criar uma para você. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar, vou clicar aqui, ó. Vou clicar e vou selecionar Default, que é aquela tela padrão que a gente estava, tá? Essa é a Default, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai fazer um joguinho mobile com elementos UI, tá? Para isso, a gente precisa definir a nossa viewport, né? A porta como as telas padrão do mobile. Então, o que eu vou fazer, eu vou clicar em Game, que é a Game View, vou clicar e segurar com o botão esquerdo e vou arrastar ele para cá para o botão para o lado direito, na verdade, tá? Então você pode ver que o formato dele ainda é Free Aspect, tá aqui em cima na parte de Game View, ou seja, ele respeita o tamanho da tela que você tem. Eu quero usar um tamanho de tela que geralmente celular utiliza. Para isso, você precisa ver, por exemplo, dependendo do release que você for fazer, vou fazer um jogo para Android, eu vou fazer um jogo para iPhone, precisaria pesquisar quais são as telas mais utilizadas, tamanho de tela mais utilizados, para você desenvolver o teu jogo para aquele formato mais utilizado. Por enquanto, a gente vai utilizar um formato muito padrão, muito utilizado recentemente, que é o 1080 por 1920. Então, se você clicar aqui em Free Aspect, você tem uma opção aqui de mais aqui, né? Então clica nessa opção de mais, adicionar novo item. Quando você clica em mais, ele aparece uma outra opçãozinha aqui, onde você adiciona o label. Eu vou escrever o label para esse tipo de janela, eu vou escrever mobile. No meu caso, mobile 2, porque eu já tenho um mobile. No seu caso, pode ser um mobile só. E aqui ele pede a configuração de largura e altura, tá? A largura, geralmente, é 1080 e a altura é 1920, tá? Então a gente tem aqui mobile, a largura é 1080 e a altura 1920. Quando eu faço isso e aperto OK, ele já seleciona para mim essa configuração mobile, tá? E já muda aqui na minha Game View a tela como se ela fosse mobile. E também já adapta a minha cena como se ela fosse mobile também, tá? Então aqui dessa forma a gente já tem configuradinho aqui como vai ser a visão do construtor, de quem está construindo o jogo, a visão mobile e a visão de cena de construção também mobile, 1080 por 1920. Tá legal? Eu vou só posicionar esse quadrado aqui, eu vou resetar as configurações dele para estar no 000, e aqui a gente tem ele bem no centro da nossa tela mobile. Agora, esse formato como você está vendo aqui, esse formato de editor é um formato que eu particularmente utilizo muito quando eu vou desenvolver jogo mobile, tá? Então, para deixar esse formato salvo, você pode vir aqui, onde está escrito Default, né, o layout do editor, você pode clicar aqui em salvar layout, tá? Eu vou clicar aqui em Save Layout e vou escrever esse layout, vou chamar esse layout de Mobile Layout. Tá legal? Aí eu vou clicar em salvar. Pronto, salvei. Agora ele está selecionado aqui como Mobile Layout. O legal disso é que da próxima vez, se eu quiser, por exemplo, navegar entre 2x3 ou for split, por exemplo, clico em 2x3. Né? Ele mudou aqui. Agora, se eu quiser voltar para Layout Mobile, eu seleciono lá meu Layout, clico em Mobile Layout, ele me volta para o layout que eu estava. Perfeito? Um outro layout que eu gostaria de mencionar é
esse layout for split, né? 4 divisores. Esse layout é muito legal quando você está desenvolvendo jogos 3D, que aí você tem visões e de diversos ângulos, esquerdo, frontal, superior e lateral, perdão, profundidade. Você consegue ter uma visão completa do cenário quando você está construindo um jogo 3D. Tá legal?